Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Campeonato Brasileiro e falando aí do jogo, um jogaço, hein? Um jogaço que aconteceu lá na Fonte Nova. 3 para o Bahia, 3 para o Fluminense, um jogaço de bola que aconteceu lá na Fonte Nova nessa última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E que partida foi essa, hein? Meus amigos, o tricolor carioca saiu na frente, levou a virada, buscaram, né? Buscaram novamente o empate, a vantagem no marcador, mas o esquadrão baiano, meus amigos, o esquadrão conseguiu aí empate no final com o Luciano Juba. Mas e que jogo que aconteceu, hein? Um jogaço, hein, meus amigos? Os gols do Fluminense, do Cano duas vezes e o Bernal contra, né? Para a equipe do time do Bahia. Aliás, Cano duas vezes e Nonato para a equipe do Fluminense. E para o Bahia, Bernal contra Everton Ribeiro e Luciano Juba marcaram os gols para o Bahia. Então, tem aí, né, a partida que teve duas viradas, terminou aí na igualdade, né, com o gol da equipe na casa dos minutos finais de jogo. E a partida terminou aí. E a partida teve duas viradas, e terminando com igualdade no marcador, né? Em igualdade com o gol da equipe da casa nos minutos finais de jogo. Mas vamos falar aqui de tudo isso, resumindo desse jogaço que aconteceu na Fonte Nova. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. E também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas no canal do YouTube com vocês, e também falando também às 11 da manhã de todo sábado. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, às 18 horas no canal do YouTube com vocês, e também às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também falando também pelo site rádio nsc.com, também pela Rádiosnet, pelo YouTube, falando de muitas situações do futebol carioca, informações do futebol do Rio, seleção brasileira também, do esporte em geral, com muita opinião de qualidade, hein? Com Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, para você e por você, aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo carinho de sempre, a todos vocês, um grande abraço. Mas vamos falar aqui desse jogaço que aconteceu na Fonte Nova, Bahia e Fluminense, proporcionaram um entretenimento para quem acompanhou os primeiros 45 minutos de partida, né? Na Fonte Nova. Então, foram dois times atacando bastante, né? Com uma intensidade, meu amigo, intensidade, que também dando os espaços na área, ou melhor dizendo, na defesa, né? Melhor dizendo. E o Fluminense saiu na frente com o Cano aos 8, aproveitando um bom passe de cabeça do Keno na linha de fundo para dentro, né, pegando de primeira para fazer 1-0. Mas o Bahia empatou, reagiu rápido, um espaço assim de 6 minutos, virou, né? O Jean Lucas aproveitou lindo passe, bonito passe, né, do Everton Ribeiro para empatar e aos 12, né, aos 12 minutos de jogo do primeiro tempo, certo? E um desvio do Bernal contra e o próprio Everton Ribeiro chutou a bola que desviou em Flentes aos 18, virando a partida. E o tricolor baiano seguiu encontrando os espaços no lado esquerdo de defesa rival, né, a equipe do time do Fluminense. Enquanto a equipe tricolor carioca e a equipe do Bahia seguiu encontrando os espaços, né, no lado esquerdo do Fluminense, né, na defesa do Fluminense. E já a equipe das Laranjeiras teve a melhor chance de empatar com o Queno, que driblou três jogadores e chutou para fora, né? E já na segunda etapa, o Fluminense voltando do intervalo com outra postura, né? Tentando ter mais bola, né? Para tentar minimizar os danos e controlar melhor a partida. E aí, né? E aí foi assim que conseguiu o empate, né? Rodando a bola, buscando os espaços até o jovem, o Júlio Fidelis, né? Na lateral direita, cruzou para o Cano de primeira para tentar conseguir fazer o segundo e fez, certo? E o Renato Gaúcho colocou a trinca de volantes titular no meio de campo e passou a ter um certo domínio das ações, né?
colocando aí o Hércules, certo? O Hércules, o Nonato e o Martinelli, né? Sendo aí os jogadores aí titulares hoje da equipe do técnico Renato Portaluppi. E foi um deles que recolocou o time à frente. O Nonato infiltrou pela esquerda e bateu cruzado de canhota e contou com uma falha do Ronaldo, certo? Para fazer os 3-2, né? A virada da equipe do time do Fluminense. E em casa, a equipe do Bahia se lançou para o ataque e começou a fazer muitos cruzamentos. E um deles parou no pé de Juba, né, na entrada da área. E o lateral pegou de primeira, né? Que uma coisa assim de situações assim que o futebol não explica, né? A bola bateu no gramado primeiro, fez o efeito, encobriu o goleiro Fábio para fazer o gol da equipe do time do Bahia, né? O Luciano Juba que fez o gol no final. E o lateral, né, pegou de primeira, né? Que encobriu o goleiro, né? A bola bateu no gramado e encobriu o goleiro Fábio para empatar o jogo. E o Bahia ainda teve a chance de virada impedida pelo Frentes, né? Foi expulso, né? Lógico, né? Depois foi expulso. E o Jean Lucas disparou. O volante sairia cara a cara com o Fábio. Foi puxado pelo zagueiro, aí foi expulso de campo, né? E o Tricolor Carioca, o defensor, né? O Tricolor salvou um ponto, foi expulso em compensação, e aí, tendo aí a situação da equipe do Bahia. Então, seguindo na equipe do Bahia, que segue, com essa invencibilidade mantida de jogos em casa, né? Como um dos melhores mandantes do campeonato, né? São em 10 jogos, né? Melhor dizendo, 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Só Flamengo e Cruzeiro tem melhor desempenho. E o Fluminense voltou a marcar 2 gols, né? Em uma partida após 4 meses, quase 4 meses depois, ele voltou a marcar 2 gols. Em uma partida, né? A última foi contra a equipe do San José pela Sul-Americana, dia 10 de abril, no Maracanã. E o atacante vem amargando o banco de reservas, né? O Everaldo vinha sido titular e colocou pressão na disputa com os gols marcados. E eram 7 minutos apenas em campo nos últimos 4 jogos. Então, temos aí o Fluminense na nona colocação com 24 pontos ganhos em 17 partidas, certo? E o time do Bahia, tendo aí o time do Bahia continua na quarta colocação com 30 pontos ganhos em 17 jogos. Então, temos aí o time as equipes, né? As equipes tricolores, né? O Carioca, né? Vai encarar contra a equipe do time do América de Cali nesta terça-feira pela e a equipe tricolor carioca enfrenta contra a equipe do e o tricolor carioca enfrenta contra o América de Cali nesta terça-feira às 9h30 da noite lá em Cali, na Colômbia, lá no Pascoal Guerreiro. E o Bahia enfrenta contra a equipe do time do Corinthians, né? No próximo sábado, a partir das 9 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, lá na Neoquímica Arena, inclusive, né? Que está tendo problemas aí fora de campo, e enfim, uma coisa absolutamente de situações terríveis, né? Lá no Corinthians, né? Situações fora de campo que nós estamos observando aí nos últimos dias. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês pela companhia. E o Bahia tem semana cheia para os treinamentos e em campo só volta contra a equipe do time do. E o time do Bahia tem semana cheia, né, de treinamentos para encarar contra a equipe do Corinthians, né, que está numa situação terrível por conta da situação terrível, né, por conta do impeachment do presidente Augusto Melo e tudo mais. A situação do Corinthians está complicada fora de campo. E nessa situação, o time do Bahia enfrenta o Corinthians pressionado, né, fora de campo, né? E nessa situação de uma pressão aí para dentro do campo por conta disso. Então, Corinthians e Bahia às 9 horas da noite do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela sua companhia. Então é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Com você que está aí ligado ao vivo. E também todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioNCC.com, pela Rádio Net e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com muita opinião e também com informação para você. Tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!